Boa noite, estamos de volta com o nosso Momento Reflexão Espírita e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, mas antes de tudo eu quero agradecer a você que está sempre me ouvindo, quero agradecer mesmo de coração, que participa, que nos dá o privilégio da sua companhia, que Jesus possa continuar iluminando as nossas consciências, nos intuindo e que nós possamos transformar as nossas vidas cada dia um pouquinho, e seguirmos rumo ao Mestre, não é verdade? Então vamos lá. O tema que eu escolhi hoje, devido ao Natal, e eu achei muito bonito, eu achei na internet. E para nós, quando Jesus nasceu? Para cada um de nós, eu quero deixar para o final que façamos essa pergunta para nós mesmos, que interroguemos as nossas consciências. E para mim, quando Jesus nasceu? Se perguntarmos a Maria Madalena, Maria de Magdala, onde e quando Jesus nasceu? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Então, para Maria de Magdala, para Maria Madalena, naquele dia que Jesus tocou o fundo do coração dela, transformando a vida dela, dando a ela uma nova oportunidade, foi naquele momento que Jesus nasceu. Então, a gente tem que estar muito atento, porque Jesus está em todo momento nascendo dentro de nós. Mas será que nós deixamos Jesus eclodir de dentro para fora? Será que nós deixamos realmente Jesus nascer? Será que nós, com os nossos egoísmos, com a nossa vaidade, com a nossa intemperança, será que nós deixamos Jesus nascer ou nós abortamos Jesus da nossa vida? É para se pensar, não é, meus irmãos? Muito bem, Madalena transformou a sua vida, viveu com Jesus e para Jesus. Se perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei a minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Então, Francisco de Assis, ele se dedicou a Jesus, ele abdicou de toda a sua vida para seguir Jesus, para seguir os ensinamentos de Jesus, para deixar Jesus nascer, para não impedi-lo de florescer em nós, Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do Palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Então, às vezes as pessoas falam: quando Jesus... Pedro iria responder: quando Jesus entrou no barco e fez os peixes, porque eles não estavam conseguindo pescar e a pescaria foi ótima. Não, foi quando Jesus nasce dentro de nós, quando nós estamos nos nossos momentos mais difíceis. Aí ele bate nos nossos corações, me deixa florescer, me deixa nascer, me deixa viver junto com você. E Pedro o havia negado. E foi neste momento que Pedro entendeu que a verdadeira vida é a vida que Jesus oferecia. Nós vivemos, meus irmãos, muito envolvidos na matéria. Nós somos muito materialistas. Precisamos? Precisamos sim, mas nós não podemos dar mais importância às coisas que fortificam o nosso espírito, ao invés de fazer o que fazemos. Nós nos atentamos mais para as coisas materiais, para aquilo que vemos, para aquilo que tocamos. Mas quando a dor nos visita,
aí sim, né? E quando a dor visitou a consciência de Pedro e cobrou dele, ele entendeu que a verdadeira vida era Jesus. E por que ele temeria? Ele conheceu o Mestre, ele viveu com o Mestre. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele responderá, Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse, Senhor, o que queres que eu faça? Paulo, que era Saulo, Paulo mudou até o nome. Saulo perseguia os cristãos, perseguia os seguidores de Jesus. E ele era muito inteligente, né? Ele tinha o poder, né, do conhecimento. Só que ele tinha duas cataratas: o orgulho, o egoísmo. Por isso Jesus o tocou nos olhos, tirando as duas cataratas. Quando ele ficou cego, aí ele passou a enxergar, aí ele passou a ouvir, né? E Jesus perguntando, por que me persegues? Então, Paulo, né? Ele ficou 3 dias cego, ele ficou 3 anos no deserto e 30 anos trabalhando com a Boa Nova, trabalhando para o Cristo, sendo mensageiro de Jesus. Que nós também possamos tirar dos nossos olhos essas cataratas que nos cegam, não é verdade? E tirar dos nossos corações tanta dificuldade que a gente coloca nas coisas tão simples. Porque Jesus nasce quando deixamos florescer a nossa fé, quando confiamos. Porque a fé, meus irmãos, não é só acreditar, a fé é confiar. Porque acreditar, nós podemos acreditar nas pessoas, confiar, né? Confiar aí é outra coisa. Então, quando Jesus nasce em nós, é quando também eclode a nossa fé. É quando nós deixamos florescer a nossa fé. A certeza que existe uma nova vida. A certeza que nós podemos mudar a nossa história. A certeza que se o Cristo nascer em nós, em nossos corações e eclodir de dentro para fora de nós, nós iremos falar boas palavras, nós iremos olhar com um olhar de compaixão, nós iremos estender a mão com mais caridade, né? De igual para igual, olhar a todos da mesma maneira. Então precisamos nos atentar a isso, né? Precisamos transformar as nossas vidas como esses do Evangelho, né? Esses apóstolos, aqueles que Jesus curou, que transformaram as suas vidas. Jesus, quando devolve, né, aquela cegueira material, ele não estava só curando a cegueira material, ele estava curando principalmente a cegueira espiritual. Não é verdade? Quando ele fazia mudos falarem, ele estava tirando de dentro daquele mudo culpa, remorso, mágoa, para que ele pudesse falar. Quando ele fez os nossos irmãos andarem, era para que ande, pregue, se for preciso fale, mas caminhe, mude a sua vida, mude a sua história, não é? Perguntemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá, Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar, negue, negue, porque eles queriam que Joana de Cusa negasse Jesus. E o soldado com a tocha acesa dizendo, este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer, não me ensinou só isso.
Jesus ensinou-me também a amá-lo e a te perdoar, e também a te amar. Gente, como eu sempre digo e vou dizer sempre, Jesus espera que tomemos a nossa atitude, que demos o primeiro passo, porque Ele não vai interferir. Ele vai esperar que tenhamos boa vontade, mas quanto sofrimento ainda iremos vivenciar, iremos sentir, para podermos entender que o que o Cristo quer de nós é uma coisinha apenas. Que o amemos como Ele nos amou, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Escrever uma nova história é se amar. Escrever uma nova história é viver, é ser feliz. Que essa nova história tenha como título principal: Jesus nasceu em mim e Jesus nasce em mim todos os dias. Perguntemos a Tomé: onde e quando nasceu Jesus? Ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que Ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Tomé só acreditava naquilo que ele via, naquilo que ele podia tocar. E Jesus permitiu isto a ele. Jesus nos permite que o toquemos com as nossas almas, que o toquemos com os nossos pensamentos. Ao tocar um irmão necessitado, estamos tocando Jesus. Jesus está ali naquele irmão, ao não julgar, ao não discriminar, apenas entender. Porque Jesus entende todas as nossas dificuldades. Como eu não entenderei o meu irmão? Como eu poderei ignorar se eu não sou ignorada? Se todas as vezes que eu clamo a Deus, Ele me ouve, que eu clamo misericórdia e a misericórdia dele vem? Podemos ter certeza, meus irmãos, que todo momento Jesus está pronto para nascer dentro de cada um de nós. Não o abortemos. Deixemos ele nascer. Deixemos que o nosso jardim interior fique pronto para a semeadura de uma boa semente, a semente do amor, da esperança, da fé, da confiança e da certeza que na companhia do Mestre nós não estamos perdidos. Nunca entraremos no labirinto quando somos direcionados pelo Cristo. Mas, muitas vezes, desagarramos as outras ovelhas e nos perdemos nos caminhos. Mas Ele vai atrás, Ele vai nos buscar. Porque Ele fica feliz quando um filho retorna ao lar. Não é verdade? Se perguntarmos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar água viva que sacia a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Vamos pedir como ela: Senhor, dá-me sempre uma nova oportunidade. Auxilia-me. Que a catarata possa ser tirada dos meus olhos. Sou cego espiritualmente, mas preciso ver. Então que eu veja, mas que eu veja com os olhos divinos. Que eu veja com os olhos do Mestre. Ele nos ensinou tanto, Ele nos mostrou tanto, e podemos transformar as nossas vidas. É isso que Ele quer de nós, que modifiquemos, que nos transformemos. Perguntemos a João Batista: quando se deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão,
pediu-me que eu batizasse, e ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Então João se fez pequeno para que Jesus naquele momento renascesse. João renasceu. João sentiu a presença do Mestre. E naquele momento, João teve o privilégio de batizar Jesus. E ele não se engrandeceu. Ele sabia que era a hora de Jesus florescer, que era a hora de Jesus se mostrar a nós, que era a hora do Messias deixar esse legado divino, essas leis que estão gravadas na nossa consciência. Que lindo, meu Deus, que lindo, meus irmãos. Gratidão a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo. Se perguntarmos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento, compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Lindo, maravilhoso. Nós ressurgimos todos os dias. A nossa ressurreição é feita todos os dias, porque Jesus nos restaura todos os dias. Jesus nos dá as ferramentas que precisamos. Mas se nós, bons jardineiros, bons cultivadores, estamos com a ferramenta nas mãos e deixamos a nossa ferramenta parada, encostada, com toda certeza, essa ferramenta, essa enxada que vai remover a terra, vai enferrujar, meus irmãos. Não deixemos que as nossas ferramentas enferrujem, que aquilo que Jesus nos dá, aquilo que Jesus quer de nós, incentiva, as ferramentas que Ele nos dá para trabalharmos, não o outro, mas a nós mesmos, porque Ele quer que trabalhemos nós mesmos, que nos lapidemos, que sejamos pedras preciosas, que nos transformemos em sementes, da qual aqueles que se aproximam possam saborear do fruto. Qual é o fruto? O fruto que eu tenho para falar, o fruto que eu tenho para abraçar, o fruto que eu tenho para orar, o fruto que eu tenho para olhar, a mão que eu tenho para estender. Eu tenho muitas ferramentas. Basta que eu ouça e não deixe essas ferramentas paradas. Basta que eu cultive a minha esperança, a minha abnegação, a minha resignação, a minha paciência, o meu amor. Porque Cristo é amor. Cristo é a divina luz. Mas muitas vezes nós somos tão cegos, estamos tão paralisados, não nos movimentamos, não tentamos mudar, não procuramos modificar as nossas atitudes, que quando Jesus começa a nascer em nós, nós nos sentimos como Paulo, nós perdemos a visão. Por isso, meus irmãos, estejamos mais atentos, vamos olhar mais, vamos sentir mais, vamos amar mais, compreender mais. Se perguntarmos a Judas Iscariote quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos.
Vejam bem, Lázaro, Judas, ele entregou Jesus por moedas. E Judas sofreu muito, porque Judas se arrependeu. E o arrependimento dele já se deu ali, quando Jesus nasceu dentro dele. Até então, ele havia convivido com Jesus, mas estava cego, porque tinha as cataratas da ambição. Mas quando Jesus nasce, as escamas caem dos nossos olhos, os nossos olhos espirituais, meus irmãos. Então nós podemos ver muito mais longe, podemos ver com mais clareza. E Judas sentiu uma dor muito grande, porque Judas amava Jesus. Mas vejam bem, será que nós não estamos amando Jesus como Judas? Nós não estamos procurando Jesus apenas quando nós temos interesse em alguma coisa, em pedir alguma coisa. Nós nos lembramos de Jesus só na hora de pedir. Nós nos lembramos de Jesus só na hora que estamos passando por uma dificuldade, estamos tendo uma dor muito grande. Não, meus irmãos, não é isso. Nós não podemos procurar Jesus apenas com interesse pessoal. Não. Nós precisamos estar sempre com Jesus, nascendo, que Jesus nasça dentro de nós, possa eclodir em nós nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. Que Jesus, Cristo vivo de Deus, floresça em nós, para que deixemos de lado nossa vaidade, nosso egoísmo. Vejam bem, meus irmãos, essa pandemia veio para igualar a todos, dizer, não somos melhores, somos iguais, estamos todos passando pelos mesmos problemas. E de que adianta eu querer mais do que o outro? Se a minha vestimenta externa é diferente, mas o sangue nos provou que não tem diferença nenhuma. E o Espírito nos prova que quando despido dessa vestimenta, somos todos iguais. Não temos diferença. Então precisamos deixar esse Cristo nascer. Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Meus irmãos, que possamos fazer como Bezerra de Menezes, fazer nascer no coração dos nossos irmãos Jesus, levando sempre paz, levando sempre uma palavra amiga, um abraço, um apoio, um ombro amigo. Porque é muito fácil, a gente sabe, vamos falar isso sempre, é muito fácil eu tirar o dinheiro e dar, fico livre rápido, mas eu ouvir, mas eu estar atento. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Olhamos muito para nós mesmos. Precisamos olhar no exterior, mas no nosso interior precisamos nos enxergar melhor. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e seu imenso amor pelas criaturas. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas, que eram focos de luz, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior do amor. Que lindo, que lindo! Maria já sabia, Maria sabia que Jesus nasceria, mas Jesus, quando ela pegou nos braços aquele que Deus havia enviado para nos ensinar a amar, ela sentiu ali também
dentro dela, ele nascendo. Ela o sentiu nas mãos e o sentiu dentro, nascendo em seu espírito. Quanto precisamos ainda aprender? Quanto ainda precisamos sofrer? Quantas lágrimas precisamos derramar para deixar o Cristo nascer em nós? Quantas vezes durante o dia, durante 24 horas, nós cometemos um aborto? Nós abortamos Jesus quando nós impedimos que ele fale mais alto dentro de nós. Quando não deixamos nascer em nós essa fé, essa esperança. Porque a fé, acima de tudo, é a demonstração do Cristo. É mostrar que ele está em nós, porque nós confiamos. Sem reclamar, sem murmurar, passando por nossas dificuldades, sem gritar, sem chorar, agradecendo. Olha, para mim, todos os dias, quando entregamos os nossos ouvidos a Deus, quando nós entregamos os nossos ouvidos ao ensinamento de Jesus, Jesus nasce em nós. Quando os meus olhos não veem apenas os meus interesses, mas o do próximo. Quando acordo e agradeço pela oportunidade de mais um dia. Então Jesus, a todo momento, é uma semente pronta para desabrochar em nós. Vamos adubar o nosso terreno. Temos tudo o que precisamos. Tudo. Temos todos os ensinamentos. Vá, ame, perdoe, mude, faça diferente. Não olhe dessa forma, olhe dessa. Temos sempre muitas pessoas nos ensinando também, em vários lugares, em vários segmentos religiosos. Temos o Evangelho de Jesus, que é um manancial de bênçãos para nós. Porque tudo, meus irmãos, tudo que foi escrito no Evangelho precisava ser escrito. E sabem por quê? Muitas vezes a pessoa fala, o Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo, isso foi escrito por mãos humanas. Mas pensemos bem, na época que foi escrito, não era essa facilidade que nós temos agora. Nós temos o papel, nós temos a caneta, nós temos o computador, nós temos os teclados, né? Naquela época não. Precisava se curtir o couro para demorar, para daí ter condições de ser escrito, precisava preparar a tinta. Então, meus irmãos, tudo que está escrito precisava ser escrito. Não foi escrito à toa. Porque eles não eram como nós. Tem papel e caneta à vontade. Então, às vezes, a gente escreve muita bobagem. A gente escreve muita coisa desnecessária. Mas não, naquela época não. Naquela época, para se escrever alguma coisa, demorava-se muito tempo. Porque tudo tinha que ser preparado. Vejamos bem a importância e vejamos bem como somos mal agradecidos. Quantos de nós já pegou a Bíblia para ler? Acho que muito poucos. Foi escrito por mãos humanas. Foi traduzido sim por vários idiomas, mas o conteúdo, a essência é divina. Prestemos bem atenção nisso, porque a essência é divina. Ali não foi escrito à toa, porque tinha papel à vontade, caneta à vontade, teclado à vontade, impressora à vontade. Não, de jeito nenhum. Acordemos e nos atentemos para isso.
Quando acordo e agradeço a Deus pela oportunidade de mais um dia. Eu estou vendo hoje mais um dia. E hoje, eu vou deixar Jesus falar aos meus ouvidos. Hoje eu vou ouvir Jesus, porque Ele quer nascer. Ele quer estar sempre comigo. Quando, ao carregar o meu pequeno fardo, eu aprendi a olhar para o alto e saber que este pequeno fardo é um presente para a minha força espiritual. Os nossos fardos são presentes, são leves, porque o jugo é leve e o fardo é suave. E eu disse isso, não existe fardos pesados. E isso é para que nós possamos aprender, para que o nosso espírito cresça, para que nós possamos crescer espiritualmente. O que é crescer espiritualmente? É ouvir as lições do Cristo e vivenciá-la. É nascer de dentro para fora, colocar as leis divinas não adormecidas em nossa consciência, mas em força ativa, no nosso verbo, na nossa palavra, no nosso falar e no nosso agir. Quando, nos momentos difíceis, eu encontro motivos para agradecer e sorrir, sabendo que Ele está me dizendo, vá, é preciso chover para florescer. Então, é preciso dias difíceis? Para que eu aprenda. A chuva é necessária, ela molha a terra que teve a semente plantada, para que dê bons frutos. Assim somos nós, meus irmãos. Precisamos da chuva, da tempestade. Tempestade, às vezes, nós falamos, nossa, mas está pesado, é tão difícil. O Cristo não tinha nada que pagar. O Cristo não tinha nada que expiar. Sofreu e morreu por nós, mesmo assim, nos amando e nos perdoando. Quando o desânimo bate à porta do meu coração e eu sentir o sol do Cristo trazendo calor que me alimenta e me mostra que é hora de despertar para a vida, é hora de acordar, é hora de renascer, é hora de florescer, é hora de sair para semear. Porque, meus irmãos, teremos que colher, tudo teremos que colher. Precisamos estar muito atentos com o que falamos, com o que pensamos, porque nossa responsabilidade é muito grande, não é verdade? Nós matamos a esperança, nós matamos alguém quando matamos a esperança dela. E eu acho que muitas vezes nós matamos muitas pessoas todos os dias, quando nos fazemos de surdos, de mudos, de cegos, quando dentro de nós a vaidade, a prepotência, a ganância, a ambição, a inveja falam mais alto. Para que ambicionar tanto? Não é verdade? Todos um dia partiremos, isso é fato, não é? Quando eu pensar em desistir e o Senhor me mostrar a sua luta no Calvário, a sua cruz, os pregos em suas mãos, na sua carne, o Senhor disse naquele momento, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que dizem. Todos os dias, quando abro meus olhos, eu peço, antes de ver a matéria, eu seja tocado no Espírito, com o seu Espírito divino. Como disse Paulo, eu também posso dizer como Paulo disse, né? Que eu escrevi aqui, eu também posso dizer como Paulo disse, que não retire o espinho da minha carne, mas fortaleça a minha carne, para que eu suporte. Me faça forte, para que eu possa suportar as dificuldades. Que a minha fé e a minha confiança e a minha esperança sejam maior do que o meu ócio, meu descaso, a minha preguiça, a minha falta de interesse. Que quando a dor
da partida de um ente querido bater a minha porta, eu poder dizer obrigado, Senhor, porque eu aprendi a amar, porque por longo tempo, ou pelo tempo que seja, eu tive junto de mim essa pessoa que me ensinou, porque todos que passam pela nossa vida nos ensinam. São nossos mestres, nós somos mestres deles e eles são os nossos mestres também. Estamos sempre aprendendo. Então, quando essa dor da separação física vier bater na nossa porta, que possamos dizer: obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tive de conviver com esse espírito. Que eu possa tê-lo ajudado e que eu possa ter sentido e recebido o auxílio também. Porque Jesus, como eu disse, está em cada um de nós, em cada criação. Pronto para vir ao mundo. Pronto para nascer. Onde quer que estejamos. Numa palha, numa cama comum, no leito de um hospital, no leito de um asilo, num orfanato, no manicômio, naquele que está nas ruas, ele vai nascer em qualquer lugar, porque ele não escolheu lugar físico, ele escolheu o interior de cada um de nós para fazer a sua morada, para nascer ali e ali morar. Mas nós estamos ainda muito devagar. Nós ainda, vou repetir, abortamos Jesus todos os dias, quando temos a oportunidade de fazer uma história diferente, de mudar as nossas atitudes. Antes que a dor nos visite, meus irmãos, acordemos para aprender a suportar e a dizer: obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Hoje, Senhor, eu quero mais um dia te agradecer por esta oportunidade. Quero agradecer a vocês por terem me ouvido. Dizer que desejo do fundo do meu coração que o Cristo nasça no coração de cada um de vocês, trazendo sempre a paz, porque Ele traz a paz, o amor e o perdão. Que a fé que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos dá a certeza de que a vida continua. Não é verdade? Essa fé e essa certeza desse amparo e dessa mão amiga, se nós prestarmos atenção, muitas vezes não nos deixa cair em desespero. Mas nós ainda continuamos com as nossas portas interiores fechadas. Então, que possamos abrir a janela de nossa alma, dizendo sempre: Hosana nas alturas, Jesus nasceu em mim, graças a Deus. Que Ele possa estar sempre, meus irmãos, no coração de cada um de vocês. Que Ele possa nascer todos os dias, abençoando os seus lares, abençoando as suas famílias, sustentando, alimentando a fé e o amor no coração de cada um. Muito obrigado, muita paz e muita luz.